igreja, Pai. E que nós possamos sair daqui nesta noite, Senhor, edificados, Senhor, e com nossa alma feliz, contente, Senhor, por ter recebido a Tua palavra, Senhor, a preciosa palavra, em nome de Jesus. Mais uma vez eu vos cumprimento na paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Vamos estar lendo nesta noite Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, o capítulo de número 24 e o verso de número 49. Lucas, capítulo de número 24 e o verso de número 49. Aleluia, Jesus. Amém? Glórias a Deus. Assim está escrito. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Então a primeira coisa que nós aprendemos acerca do Espírito Santo sobre as nossas vidas hoje é que ele foi uma promessa, já era uma promessa do Pai para a igreja do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, nós na semana passada nós estivemos falando acerca do Espírito Santo e nós entramos em um assunto onde eu pude perceber que algumas pessoas tiveram algumas, não dúvida, mas ficaram um pouco pensativos acerca de algo que nós falamos aqui. E nós não estamos aqui simplesmente para preencher um horário de um culto, ou simplesmente viemos aqui, vamos lá porque o pastor precisa saber que nós fomos lá. Eu também não vim aqui nesta noite simplesmente para dizer o Jefferson esteve lá diante da igreja do Senhor ensinando a palavra do Senhor. Não, nós viemos aqui em um só propósito: eu falar aquilo que sei e ao mesmo tempo aprender também com vocês, porque eu sei que vocês que estão aí têm capacidade total de também ensinar. Todos nós ensinamos algo a alguém. Todos nós também sempre iremos aprender algo com alguém. É uma tolice nós pensarmos que nós sabemos tudo. Sabemos a tal maneira que não necessitamos mais aprender nada de ninguém. Ou seja, nós já aprendemos o suficiente. E aquilo que nós aprendemos ou aquilo que nós sabemos já nos dá o direito de já não mais procurar aprender nada, porque nós já aprendemos tudo. E nós como pregadores, como obreiro, que aqui só tem obreiro aqui hoje, nós como obreiro do Senhor precisamos entender uma coisa, que nós estamos sempre aprendendo. E quando nós pensamos, eu já não preciso mais aprender, eu já não tenho mais nada para aprender, é sinônimo de que nós, na realidade, ainda não aprendemos nada. Por quê? Porque a vida de um mestre da palavra, de um professor, ele está sempre ensinando. Mas para ele estar sempre ensinando, é necessário que ele também esteja sempre aprendendo algo de Deus. Algumas pessoas pensam, eu já sei tudo sobre Deus. Na realidade, se o nosso Deus, aquele o qual nós servisse ou tivesse essa capacidade do ser humano estudar Deus ao ponto de dizer, eu conheço totalmente Deus, logo, o Deus que nós chamamos de Deus não seria Deus. Por quê? Porque ele teria limitações. Mas o nosso Deus, ele é ilimitado.
Deus, ele não tem fim. O nosso Deus é grande, e aquilo que você aprendeu ontem, tenha certeza, Deus te traz hoje e te diz: eu tenho algo novo para você. E aquilo que você pensava que sabia ontem, Deus hoje te surpreende com uma coisa nova. Por quê? Porque o Espírito Santo, aquele que habita em mim e em você, é Ele que prescruta a mente de Deus, entra na mente de Deus e sai para fora com uma palavra ou com um conhecimento acerca daquilo que você pensava que sabia e na realidade não sabia. E esse é um perigo para nós que pregamos, para nós que temos algum cargo dentro da casa do Senhor. Por isso, nós que ensinamos precisamos sempre estar estudando. E a pessoa que também prega, por que eu falo que prega? Porque aqui só tem obreiro. E você, como obreiro, como pregador, você precisa entender: eu preciso estar sempre estudando, aprendendo. Agora, se você não busca o conhecimento de Deus, quem vai te ensinar? Como que um dia você terá capacidade de estar de pé diante de um grande público para ensinar alguém, se você não passou pela escola da humildade para aprender com alguém? É verdade. Quando a gente descobre, ou nós temos a noção do que Deus me chamou, para que Deus me chamou? Aí logo você entende. Você entende que aquilo, ou seja, a missão que Deus te deu, a tarefa que Deus colocou em sua mão para fazer, eu não posso fazer. E aquilo que também Deus me ordenou e me capacitou para fazer, você também não pode fazer, porque dentro desse quadrante chamado igreja, cada um temos uma missão, nós temos um propósito, nós temos um ministério. O problema é que às vezes nós, por ensinar, nós pensamos que nós somos grandes pregadores. Ou às vezes porque nós pregamos, a gente pensa que nós também somos ensinadores. Às vezes a gente pensa que só porque eu sou um evangelista e nós pregamos com eloquência, eu penso que, ou algumas pessoas chegam a pensar que ele tem a capacidade de ser pastor, mas na realidade não tem, porque Deus chamou cada um com um propósito, ou seja, cada um tem um ministério. Já imaginou se cada pregador disser: não, eu sou um bom pregador, agora eu vou ser um pastor? Nunca será. Eu disse para o pastor Renato uma vez, eu digo: olha, cada um que vem aqui pode até pregar bem, e aparentemente pode até pregar mais do que o pastor, mas preste atenção, há uma unção na vida de um líder, de um pastor, que um evangelista não tem, por mais sábio que seja, que o mestre da palavra não tem, por mais inteligente que seja. Agora, quando há esta concordância, ou seja, o mestre olha para um pastor e diz assim: olha, eu sei, eu entendo muitas coisas mais do que ele, porém, eu não tenho a unção que ele tem. Então, ou seja, eu ensino, mas ele cuida. Aí o evangelista, se pensar: não, eu sou evangelista, eu prego muito, Deus me usa nos dons, então eu vou ser pastor. Não, você é um evangelista, Deus te usa nos dons, mas se Deus coloca uma igreja para você tomar conta, em menos de 6 meses, cada um vai para um lado, porque o seu trabalho é só pregar, mas você não tem tempo e nem amor pelas almas para cuidar. E esse está sendo um desafio que nós estamos tendo, é entender isso. Para que Deus te chamou? Se Deus te chamou para pregar, pregue. Se Deus te chamou para ensinar, ensine. Cada um dentro do seu ministério. Se cada um entender isso, tenha certeza que Deus será glorificado e o reino de Deus vai crescer. Por quê? Porque o reino de Deus não é competição. O reino de Deus é produção. Não. O reino de Deus não é competir. Eu vou competir com ela vai competir com ela. Não, eu sei mais, eu posso mais, eu faço mais. Não, eu sou isso, sou aquilo. Não é isso. O reino de Deus é produção. Quando você produz, o teu ministério é justificado e glorificado. Mas quando você não produz, até aquilo que você tem, Deus tira e coloca para outro que faz. Glórias a Deus. Então, o Espírito Santo, uma promessa de Deus. O Pai fez uma promessa. E quando na semana passada nós falamos sobre o Espírito Santo, é necessário também entender que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada,
ela é vista e é lida e é interpretada de três maneiras. Três maneiras. Existem três linguagens da Bíblia. Dessa aqui você não pode fugir. Três linguagens. Três linguagens. Quais são elas? As três linguagens da Bíblia. Vou colocar aqui. As três. Linguagem da Bíblia. Quais são elas? Primeiro, a primeira linguagem da Bíblia ela é essa aqui. Literal. Primeira linguagem da Bíblia. A segunda linguagem que a Bíblia nos traz é essa aqui. Ela é simbólica. Literal, simbólica e a terceira. Existe a terceira linguagem da Bíblia. Literal, simbólica e a outra que eu anotei aqui já para não correr o risco de esquecer, era essa aqui. Figurativo ou figurado. São esses três. E o maior problema que nós temos na interpretação é quando nós não sabemos identificar essas três linguagens. Essas três linguagens. Porque se você não entender e 90% dos 100% da Bíblia Sagrada, 80% de toda a Bíblia, ela é essa aqui. Literal. De toda a Bíblia Sagrada, dos 66 livros, 80% é isso aqui, ó. Ela é literal. E aqui é que está o perigo. Por quê? Porque se você não compreender a linguagem, quando a Bíblia, quando o texto está nos trazendo uma palavra que está no literal, aí a gente confunde com o simbólico. E se você confundir o simbólico também com o figurativo ou com o figurado, você traz problema. E dependendo daquilo que você está interpretando, você pode ser conhecido como isso aqui, ó. Ó, sem sombra de dúvida, isso aqui, ó. Se você não tiver cuidado. Não é herege. Dependendo do grau daquilo que você está ensinando. É por isso que é muito importante você estudar as linguagens da Bíblia, as regras básicas de interpretação. Porque você vai entender quando um texto está falando no literal. O que é o literal? Literal é o real. Jesus olha para a mulher samaritana e vai ter um diálogo com ela. Aí, algumas pessoas, ou alguns pregadores, ensinadores, ele atribui esse texto aqui como se esse texto aqui fosse isso aqui, ó. Simbólico. Já vi pessoas ensinando, dizendo que para aquele texto ali, quando Jesus fala dos 5 maridos, na realidade não é literal, é uma simbologia que Jesus está trazendo aquela mulher para falar por causa da nação de Samaria, que ali tinha 5 deuses. Onde na realidade não se trata de deuses ali é o literal. A mulher já teve 5 maridos. É literal. Mas pode ser simbólico também, pode representar isso também ou não. Exato. No sentido espiritual, pode ser simbólico. Agora, só que quando você usa a hermenêutica, a regra básica de interpretação, o texto ali está no literal. É literal. Jesus, a mulher tinha 5 maridos. A diferença de texto aí, você vai pegar Apocalipse lá, onde Jesus fala da mulher e a besta que perseguiu a mulher. Porque lá não é literal, que ele já é simbólico. Por quê? Porque aquela mulher não existe. Não existe uma mulher sentada no sol. Aí você já vê, está usando de figuras de linguagem. Entendeu? Está usando uma figura. Só para comparar. Para fazer uma comparação. É comparação. E Jesus usava muito esse método de linguagem. Quando ela figurado e simbólico. Agora o problema é quando nós misturamos o literal com o simbólico. É por isso que tem que ter cuidado.
Porque se você... E o Apocalipse tem gente que é campeão para misturar aqui, ó. Porque quando você não compreende aqui, ó, se você não compreender aqui, você acaba lá na frente, ó, a própria Bíblia ela vai lhe fechando como um funil. Você vai indo aqui, ó. Aí você usa aqui o literal como simbólico. Aí até no primeiro instante você vai indo. Mas quando vai chegando na frente, a própria Bíblia vai lhe fazendo isso aqui, ó. Vai lhe fechando, vai lhe fechando. Aí chega um ponto que você já não tem mais saída. O que você disse aqui, você já não tem como sustentar aqui. Por quê? Porque era literal, você trouxe para o simbólico. E era simbólico, você trouxe para o figurativo. Então, essas são as três linguagens que a Bíblia tem. As três linguagens da Bíblia. E uma das coisas que ficou um pouco em dúvida até, e eu quando cheguei em casa eu fiquei até pensativo. Por quê? Porque a gente tem que trazer um estudo onde as pessoas de fato tenham consciência daquilo que foi ensinado e de fato elas aprendam. Porque pode ser que daqui a um mês, 2 meses, o pastor de igreja missionário Alejandra venha trazer a aula aqui. Aí nós sentamos aí, feliz da vida, e vamos ouvir ela. E Deus pode fazer isso. Deus pode fazer isso. Já faz, né? Já faz. Emocional das irmãs. Já faz, e é uma coisa tremenda. Por quê? Porque não tem como eu disse, não tem como nós falar do Espírito sem falar do Filho. E não tem como nós falar do Filho sem falar do Pai. Porque os três é interligado um ao outro. Embora o Pai tem poder, como eu disse, o Filho tem o mesmo poder, o Espírito Santo tem o mesmo poder. Ou seja, todo atributo que o Pai tem, o Filho tem, o Espírito tem. O Espírito Santo, como disse, ele é eterno. O Filho é eterno, o Pai é eterno. O Pai tem todo o poder, o Filho tem todo o poder, o Espírito tem todo o poder. O Pai conhece todas as coisas, o Filho conhece todas as coisas, o Espírito Santo também conhece todas as coisas. E nós falamos que o Espírito Santo, ele hoje só é conhecido como Espírito Santo por causa de quê? Por causa da sua missão. E qual é a missão do Espírito Santo? É santificar a igreja. Porque nós somos santificados pelo Espírito. Então o papel do Espírito Santo hoje na igreja é santificar o corpo de Cristo. Convencendo o pecado. Sim, ele tem, mas o papel principal, ou seja, eu estou falando por causa do nome, Espírito Santo. Aí a função dele, por isso que ele chama Espírito Santo. Mas se você olhar em todo o Antigo Testamento, você não vai ver a palavra Espírito Santo, a não ser Davi que escreveu falando isso. Todos os outros falam o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor Jeová veio sobre mim, o Espírito de Deus veio. Então é sempre essa linguagem que usa. Você não vê a palavra Espírito Santo, mas quando você chega no Novo Testamento, na era da igreja, aí agora você já vê falando o Espírito Santo, é o Espírito santificador, é ele que santifica a igreja. Por isso que é muito importante a ação do Espírito Santo no meio da igreja, porque quando o Espírito Santo tem liberdade de atuar no meio da igreja, a igreja é santificada. Quando o Espírito Santo encontra alguém ou encontra uma igreja disponível, com seu coração aberto a receber a sua pessoa em seu espírito, o que é que acontece? Ele entra com a santificação. E quando ele entra com a santificação, as pessoas começam a pecar menos. Por quê? Porque o Espírito Santo está atuando. Mas e o Filho? O Filho em todo o Antigo Testamento, ele nunca... Você não vai ver a palavra filho no Antigo Testamento. Nunca você vai ver. Por quê? Porque o filho passou a ser filho por causa da encarnação. Só a profecia de Isaías. Eis que um filho nos deu. Um filho nos deu. Mas eu estou dizendo a respeito de filho de Deus. Entre as 3 pessoas. Porque o Pai é conhecido como Pai, porque deu o seu Filho, ou seja, ele nos chamou para sermos filhos. Aí Cristo vem, paga o preço, por causa do amor do Pai, paga o preço da redenção, e o Espírito Santo entra com a santificação, porque sem a qual ninguém chegará ao Pai.
Mas e o filho? Por que ele não era chamado de filho? Porque o filho, que hoje nós conhecemos como filho, não era filho. Em todo o Antigo Testamento, João diz que ele era o Verbo. E qual era a manifestação? Era isso aqui que eu anotei rapidinho para nós tirar aquela dúvida que estava. O Filho, ou seja, Cristo, em todo o Antigo Testamento, ele tinha algumas maneiras ou formas de se apresentar ou de se manifestar. Por quê? Porque Deus é Espírito. E qual era a forma que ele utilizava para se apresentar ou para se revelar a algumas pessoas? Porque nem todos viram, mas muitas pessoas tiveram esse privilégio de ver Cristo lá no Antigo Testamento. Muitos deles tiveram. E nós podemos citar alguns aqui. E qual era a forma que ele usava? A forma que ele usava era essa aqui, ó. Era essa aqui. Ok. Essa aqui. São duas palavras, ó. Duas palavras gregas. Eu sempre estou repetindo que essa palavra aqui, ela é separada, tá vendo? É uma palavra grega, que quer dizer teo. Alguns usam o texto dizendo é teo. Não, não é teo, é teo. Alguns falam teologia, não é teologia, é teologia. Teo com fania, palavra grega, junta as duas, dá teofania. Agora, se eu chegar aqui e disser para você, teofania quer dizer isso, é uma coisa fica muito simples. Ou seja, uma coisa que todos sabem. O significado da palavra não é o mais importante. O mais importante é a definição da palavra. Porque teo, na língua grega, aqui, ó. Enquanto fania é isso aqui, ó. Revelação. Mas se eu junto. Essa revelação também pode ter, tipo, ser também interpretado como aparição, né? Tipo, sim, se eu mostrar sim, tipo, o que é revelado é o que está oculto. Sim, por quê? O que é revelação? Foi revelado. Revelação revelação, apresentação, aparição, surgimento, ou seja, aquilo que estava oculto se tornou revelado. Então, a Bíblia diz que o homem, ninguém nunca viu a Deus, mas o Filho o fez revelar. Ou seja, não é o homem que conhece a Deus. Não é o homem que tem a capacidade de conhecer a Deus, mas é o Deus, pelo seu amor e pela sua infinita graça, se deixa revelar, se deixa conhecer. É como se ele dissesse: Alejandra, olha, tu não me conhece, mas só que eu vou me manifestar a você de uma maneira que, com a sua capacidade humana, você vai entender que sou eu que estou falando contigo. Isso é revelação. Revelação. Então, Cristo, ele se revelava nessa forma aqui, ó. Teofania. Teofania. Em todo o Antigo Testamento. E nós vimos que ele se manifestava em forma de rocha, em forma de nuvem. Uma manifestação muito interessante, assim, analítica, né? Eles falam sobre quando Jacó fala que ele viu um anjo, né? Ele lutou com o anjo. Só que quando Jacó perguntou para o anjo assim, qual é o seu nome? Ele falou assim, por que você pergunta o meu nome, sabendo que ele é maravilhoso? Então essa revelação, muitos acreditam que não era um anjo, era Jesus ali, porque todos os anjos têm nome, tem Daniel, Gabriel, todos têm, Lúcifer tinha nome, era o nome do querubim, mas o anjo que apareceu para Jacó falou, meu nome é maravilhoso. Ele não revelou o nome dele para Jacó. Isso é o quê? É uma forma teofânica. Porque existe
Existem várias classes de anjos, hierarquias. Porém, há um anjo que é diferenciado. Nós falamos na semana passada um pouquinho. Que esse anjo é diferenciado. Esse anjo, esse aqui, ó. O anjo do Senhor. E você não pode confundir esse anjo aqui com os demais, porque esse aqui é diferenciado. Chamado pelo nome. Esse aqui é diferenciado. Esse aqui só vem em missões especiais, missões extraordinárias, que esse aqui vem e se manifesta. O anjo do Senhor. Os outros anjos, eles são o quê? Mensageiro. Então, esse aqui, o anjo do Senhor, ó, é uma teofania da própria pessoa de Cristo. Quando ele queria se manifestar, ele se manifestava como rocha, ele se manifestava como nuvem, como água. Agora aqui não, aqui é como anjo. Não é que ele é um anjo. Igual alguém disse que pensava que Jesus era o arcanjo Miguel. Jesus não é arcanjo. Não. Jesus também não é um anjo. Ele se manifestou como o anjo do Senhor. Eu até fiz uma anotação a respeito disso aqui. Que aí... Como espírito não deve ser. Como? Porque como espírito não tem como aparecer, que precisa de um corpo, de uma aparência, de uma coisa, né? Tá vendo? Tá vendo? A irmã Rita já disse uma coisa tremenda. Por que ele se manifestava assim? Ela respondeu. Não precisa muita coisa. Só precisa ter sensibilidade e humildade para aprender. Se você tiver sensibilidade e humildade, Deus te ensina qualquer coisa. Nós falamos também sobre Melquisedeque, aquele para quem Abraão deu O dízimo. E que era rei de Salém, e que não tem nada sobre ele em história nenhuma, em lugar nenhum. Sacerdote, ele era sacerdote. Sim. E que Jesus foi feito sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Segunda ordem. Agora a pergunta é, por que a segunda ordem de Melquisedeque? Esse Melquisedeque também, que é rei de Salém, Salém é cidade de paz, né? Agora por que ele veio da ordem de Melquisedeque? Vamos lá. A Bíblia diz que Melquisedeque surge, ele não tem genealogia, é nesse sentido aqui, não tem genealogia, você não conhece a história dele, não sabe o início do ministério dele e você também não sabe como acabou. Assim também é o seu Cristo, você não sabe quando ele surgiu, porque o nosso Cristo, ele é o dono do tempo, ele é o início, ele é o fim. Davi chamou ele de Senhor. Chamou de Senhor. Agora, e ele chama ele de filho de Davi. Aí. Mas filho de Davi. Agora vamos lá. O anjo do Senhor. Como Davi chamou ele? Como se chama ele de filho de Davi? Se Davi chamou ele de Senhor. Mas aí já é o filho de Davi, porque ele já é da descendência do homem. Descendência. Por causa da tribo de Judá. Por causa da tribo de Judá. Mas a Bíblia diz assim, ó. Porque como homem ele teve que nascer. Teve que nascer. Foi da descendência de Davi. Descendente de Davi, segundo a promessa. Mas a Bíblia diz assim, ó. Quando Jesus disse assim, por que vocês chamam de filho de Davi, se Davi chamou ele de Senhor? Jesus fez tentou para ver se o pessoal virar baixar para entender de quem que Davi estava falando, né? E eles, então, o povo não conseguia enxergar que Jesus era... Há vários salmos que diz isso. E aqui é importante também, às vezes você está lendo um salmo, você está pensando que é apenas uma oração. Ali, na realidade, é o Espírito Santo. O Espírito Santo toma ele em uma projeção profética. Ou seja, o que é uma projeção profética? É algo futurístico. Não está no tempo de Davi. Mas Davi está compondo o salmo, escrevendo o salmo. Aí daí a pouco ele, no meio da sua narrativa, ele começa dizendo: disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que põe os teus inimigos por cabelo dos teus pés. Não é os inimigos de Davi que vai estar debaixo dos pés dele, mas Davi estava falando se referindo a alguém, em uma projeção profética. Quando você estuda sobre a projeção profética, você vai ver também em Isaías, quando está falando até do próprio Lúcifer, quando usa uma pessoa chamada rei de Tiro, ele está usando o quê?
Ele está falando de uma profecia, de uma projeção profética. Aí usa alguém para trazer a história de alguém, de algo que aconteceu lá atrás. E que também tem coisa no meio da profecia que vai acontecer lá na frente. Ou seja, é um processo, é uma profecia, é um diálogo futurístico, algo que vai acontecer. Mas o anjo do Senhor, ele é diferenciado. O anjo do Senhor é uma manifestação de Cristo em todo o Antigo Testamento. E aí a irmã Rita falou uma coisa muito interessante. Por que ele se manifestava assim? Ele se manifestava como rocha. Ele se manifestava em forma de nuvem que estava sobre o tabernáculo. Ele se manifestava também em forma de uma coluna de fogo que também estava sobre o tabernáculo e também caminhou com o Espírito de Israel em todo o deserto. Agora por quê? Porque ele não tinha corpo. Porque ele era espírito. Mas, na ocasião da encarnação, ele agora parou de se manifestar assim. Ele agora já não se manifesta mais como rocha, nem como nuvem. Por quê? Porque agora ele já possui um corpo. Ele já possui. Ele já possui um corpo. Ele está na glória como o seu corpo glorificado. Aí, porque como é que nós sabemos que esse anjo do Senhor aqui é uma manifestação de Cristo? Veja. Em Gênesis capítulo 18, É isso mesmo que eu ia dizer. Aqui, quando, por exemplo, um anjo, quando fala do anjo do Senhor, e que a pessoa que o recebe ou adora, e esse anjo recebe aquela adoração, porque ele é anjo. Ele é o próprio Senhor. Diferente de, por exemplo, João, de Apocalipse, que fala, quando o anjo fala, olha, não me adore. não me adore, porque eu sou conservo teu. A gente pode diferenciar através De adoração, porque anjo não recebe adoração, em hipótese nenhuma. Anjo recebe adoração. Teve vários episódios. Gideão, teve também com Abraão. As árvores, né? Que chegou, Exatamente. Aqui, ó. Ali é o anjo do Senhor. Ó. Gênesis capítulo 18, verso 1 diz assim: o Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Mamre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos e olhou, e eis que três homens ou três varões estavam em pé diante dele. Ao vê-lo, Abraão correu da porta da tenda ao encontro deles, prostrou-se em terra e disse: meu Senhor. Agora, olha que extraordinária visão de Abraão. Olha que visão extraordinária. Olha, ele vê três pessoas. Ó, três pessoas. Três pessoas. Abraão está aqui. Ele levanta os olhos e vê três. Mas quando ele vai se dirigir, quando ele vai falar, ele não diz meus senhores. Ele não diz varões. Ele diz assim, meu Senhor. Meu Senhor. Observe, ele vê no plural, mas ele pronuncia a palavra no singular. E aqui é algo extraordinário. Por quê? Porque Abraão, ele conhecia esse mistério aqui, ó, da Trindade. Pai, o Filho e o Espírito. Ele vê três. Quando ele vê os três, ele diz, não, eu estou vendo três, mas eu sei que é apenas um. Eu estou vendo três pessoas, mas é apenas um Deus. E aqui é um problema nosso também, porque às vezes nós confundimos aqui pessoa com divindade. Quando você usa o termo Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, por mais que você fala contra o testemunho de Jeová, mas você está falando algo que eles defendem. E eles, se você for falar com eles, eles te pegam nisso. Vem cá, você acredita em um só Deus, mas você acabou de dizer aqui três. Então você não acredita em um Deus, você acredita em três. Quando você usa Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não é Deus Pai. Agora se você fala assim, a pessoa do Pai, 1. A pessoa do Filho, 2. A pessoa do Espírito, 3. Ou seja, você já falou três pessoas. Mas quando você se refere a Deus, é isso aqui. É um Deus.
3 pessoas. 3 pessoas, um Deus. Aqui dentro, ó. Aqui dentro desse quadrante, 3. Tá vendo? Ou 1, tá vendo? Agora aqui fora, ó, pessoas. Você não pode confundir. E Abraão conhecia esse mistério diferente do seu sobrinho Ló. Porque olha Gênesis 19 agora. Ló estava sentado também junto ao portão da cidade quando viu os anjos. Levantou-se e indo ao encontro dele, prostrou-se com o rosto em terra e disse: por favor, meus senhores. Olha agora. Olha a diferença. Olha a diferença. Vejam a diferença de alguém que conhece para alguém que não conhece. A diferença sempre vai ser essa. Porque aquele que conhece, ele vai pronunciar as coisas da maneira que é. Enquanto aquele que não conhece, ele vai falar algo pensando que está falando certo, mas na realidade está errado. Porque Ló viu os mesmos que Abraão viu. Mas quando Abraão se pronuncia as 3, diz assim: meu Senhor. Aí quando chega em Ló diz assim: meus senhores. Meus senhores. Então veja aí a diferença. Mas quando você vê também, olha agora, Josué, capítulo 5, verso 13, eu falei a multiforme sabedoria, multiforme maneira de Cristo se manifestar no Antigo Testamento. Olha Josué agora, que coisa linda também. Veja Josué, capítulo 5. Josué, capítulo de número 5, olha, e o verso de número 13. Quando Josué estava, Josué 5,13. Josué 5,13. Quando Josué estava, olha, perto de Jericó, levantou os olhos. Também, ó, a mesma coisa de Abraão. Levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um varão, que trazia na sua mão uma espada. Josué aproximou dele e perguntou: você é dos nossos ou dos nossos inimigos? E ele respondeu como? Não sou, mas venho agora como príncipe do exército de Deus. Olha o verbo, não, mas venho agora. Por que esse termo venho agora? Porque antes ele se manifestava de maneira diferente. Ele se manifestava, Josué sabia que Josué já tinha visto ele se manifestar como rocha. Josué subiu no monte Sinai, junto com Moisés, e viu o fogo, a glória de Deus, viu o Filho se manifestar de forma teofônica, mas dessa maneira aqui ele nunca viu. Aí quando ele chega aqui, aí a própria pessoa de Cristo diz assim: não, mas agora venho, não venho como antes, agora venho diferente, agora eu venho como capitão dos exércitos. Veja a maneira diferente dele se manifestar. Aí você diz: ainda é pouco, porque só tem 2 capítulos, e você não pode formar uma doutrina só com 2. E ele adorou o anjo, aqui no caso, e ele aceitou aquela adoração. Aceitou. O segredo está aqui. Nenhum anjo aceita adoração, mas ele... Olha o que ele diz. Que diz meu Senhor ao seu servo? Agora, olha outro texto, lindo. Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo de número 6. Capítulo 6, verso 11. Olha ele de novo. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em obra, que pertencia a Joás, da família de Abiezege. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, varão valoroso. Olha mais uma vez ele se manifestando aqui como o anjo do Senhor. Como o anjo do Senhor.
Agora, o anjo do Senhor. Mas em Juízes capítulo 13 também. Em Juízes capítulo 13 e o verso de número 3. Olha que outra coisa maravilhosa. O anjo do Senhor apareceu a esta mulher e lhe disse: eis que você é estéril e nunca teve filho, mas você ficará grávida e dará à luz a um filho. Olha o anjo do Senhor novamente. Juízes capítulo de número 13 e o verso de número 6. Agora, como que nós sabemos, como que nós vamos entender que essa manifestação aqui é uma manifestação, uma aparição, uma revelação da pessoa bendita do nosso Cristo? Olha o que está escrito agora. Olha o que está escrito, que coisa linda aqui. No capítulo 13, o verso de número 20. Aconteceu que enquanto a chama que saiu do altar subia para o céu, o anjo do Senhor subiu nela. Ao verem isso, Manoá e sua mulher se prostraram com o rosto em terra. Nunca mais o anjo do Senhor apareceu a Manoá nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que aquele era o anjo do Senhor. Manoá disse à mulher: certamente vamos morrer. Por quê? O que é que o seu texto está dizendo? Você que está acompanhando comigo, o que é que o seu texto está dizendo? Temos visto Deus. Então está vendo? Certamente vamos morrer. Por quê? Porque vimos a face de Deus. Ou seja, o texto, por si só, ele se revela. Não precisa você forçar, não precisa você usar muito de filosofia. O próprio texto está dizendo quem era a manifestação aqui desse anjo. Era a revelação de Cristo no Antigo Testamento. Porque ele diz: certamente vou morrer, porque não há como ver Deus e permanecer vivo. E no Antigo Testamento. Mas a mulher disse o quê? Não foi para nos matar que ele se revelou. Não foi para nos destruir que ele se manifestou para nós. Mas ele se manifestou para nos dar vitória, para nos dar graça, para trazer para a nossa casa um filho, um varão, um nazireu. Deus se apresentou a nós trazendo socorro para a nação. Ou seja, Deus se apresentou para mim e para você como vida, como saúde, como libertador, como salvador da nossa alma. Ele não se apresentou a mim nem a você para nos destruir, mas para nos dar vida e vida com abundância. Deus ali também se apresentou como justiça, né? Porque ele estava levantando um novo juiz para ajudar Israel, Exatamente. O povo clamou e ele apresentou como justiça, porque naquele caso ali o menino ia nascer e ia ajudar, ia guerrear por Israel. Exatamente. Então ali você vê que é uma manifestação de Cristo. Lá também em Gideão, né, Jefferson, quando o anjo do Senhor aparece para Gideão, e que ele fala assim: vou ali e faço uma oferta, o Senhor recebe. Então, claro que não era o anjo, porque o anjo não ia receber a oferta. Não ia receber sacrifício, nem oferta. Não. E ele tocou com o cajado e a oferta subiu. Subiu, e ele subiu junto. Olha que coisa interessante. Era o anjo do Senhor, era Jesus. Né? Era Cristo, no Antigo Testamento. Aí você vê aqui também em Êxodo capítulo 3, irmã Patrícia. Olha, quando ele se apresenta também a Moisés na sarça, ali o anjo do Senhor lhe apareceu em quê? Êxodo capítulo 3, versículo 2. É por isso que é muito bom você marcar, é muito bom você fazer anotações. Por quê? Porque tudo aquilo que é falado aqui, você pode chegar em casa com calma, pesquisar, olhar. Se tiver alguma coisa fora, chega de Jefferson: olha, isso aqui não está batendo. Eu tenho humildade suficiente para te ouvir e para aprender com você. Mas é necessário que você anote, ou você grave. Eu não sei se você é muito bom de gravar. Eu não sou. Você grava. Por quê? Porque quando você aprende o que é certo, você prega o que é certo. Quando você aprende o que a Bíblia diz, você só vai falar o que a Bíblia diz. Você não vai falar o que o historiador fulano disse, sendo que a Bíblia não diz.
E esse é o maior problema dos pregadores, porque ele começa dizendo, o historiador fulano de tal disse isso, o historiador fulano de tal disse que a pomba de Noé tinha uma pena branca. Aonde é que está escrito? Não está escrito. É historiador que diz, isso chama-se especulação. Especulação é uma coisa, revelação é outra coisa. Especulação o homem fala, mas revelação só a palavra tem poder para te dar. Só a palavra dá revelação. Não há pergunta nenhuma na Bíblia. Eu sempre falo com Patrícia, ainda ontem ela ali estudando, e eu falei assim, lê o versículo. Ela, mas o que é que quer dizer? Continue lendo, que o texto vai te responder. Mas o que quer dizer isso? Continue lendo. E ela leu. Quando leu, achou que encontrou a resposta? Encontrei. Então por quê? Porque Bíblia interpreta Bíblia. Essa é a regra básica para todos nós. A Bíblia interpreta por si só. Agora veja em Êxodo, capítulo de número 3, verso 2. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chama, mas não se consumia. Observe, ele se apresenta, ele se manifesta, mas porém, ele vê a sarça queimando ou ardendo, mas a sarça não era destruída. O que foi que eu acabei de dizer? Deus, quando se apresenta para nós, não é para nos destruir, é para nos dar vida. Aí ele diz assim, então disse consigo mesmo, vou até lá para ver esta grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele aproximava, vê, Deus do meio da sarça. Olha o texto agora, Deus do meio da... Mas quem é que estava no meio da sarça? Quem que se manifestou no meio da sarça? Como um fogo? Não foi o anjo? A princípio está dizendo que foi o anjo, mas aqui no versículo seguinte já está dizendo Deus no meio da sarça. Ou seja, era uma manifestação, e mais uma vez comprovando a divindade de Cristo. Cristo, pessoa, e Cristo como Deus. Cristo é Deus, o Espírito é Deus. Então nós vemos aqui sobre o anjo do Senhor. O quarto homem da fornalha. Hã? E o quarto homem da fornalha. O quarto homem da fornalha também. Porém ali não se manifestou como um anjo. Você não vê escrito lá falando o anjo do Senhor. Eu só trouxe isso aqui porque eu vi que houve uma dúvida sobre o anjo do Senhor. E aqui está, o texto está dizendo o anjo do Senhor. Então toda a manifestação no Antigo Testamento de Jesus era em forma teofônica. E uma delas era essa aqui, como anjo. Ele tomava forma. Forma para quê? Para que as pessoas, os humanos, pudessem compreender e pudessem sentir aquela maravilha da presença de Deus. Falando do Espírito Santo também tomou forma de pombo sobre Jesus quando ele chegou. Agora já é outra diferença. Como nós temos... Eu confuso falando em forma e de Espírito Santo. Exatamente. Mas só que presta atenção. A manifestação de Cristo é de uma maneira. Mas o Espírito Santo é outra maneira. O Espírito Santo, ele é diferenciado. O nível de fogo. O Espírito Santo, isso aí é como isso aqui, O Espírito Santo, nível de fogo, de Já é em forma de... já é manifestação do Espírito Santo também. O Espírito Santo usava isso aqui. Veja bem, o Filho, ele, no Antigo Testamento, dificilmente usava isso, símbolo. Igual, o anjo estava no meio da sarça, mas e o fogo que queimava e não consumia, que estava também na sarça? O fogo O anjo queimava, mas não acabava lá dentro. Sim, mas presta atenção. É o Espírito Santo. Se trata da glória de Deus. Se trata da glória de Deus. Essas três pessoas, é por isso que a gente vai falar do Espírito Santo para de tudo. Porque, olha, nós já falamos aqui outra vez. Olha, por isso que a gente sempre leva para isso aqui. Ó, vamos lá. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Está vendo? Quantas pessoas nós temos aqui? 3 pessoas. Pronto. Quantos Deus? Quantos deuses nós temos? Um. Ok? Quantas pessoas? 3. Um Deus. Muito bem. Ok. Agora, quando ele se manifesta, quando ele se manifesta agora, ele vem aqui,
Tá vendo? Aqui dentro, ó. Deus. Mas aqui, tanto o Pai, ó, Filho. Tá vendo? Mas o que é que faz o Pai ser Deus, o Filho ser Deus e o Espírito ser Deus? É que cada uma dessas três pessoas, elas possuem a mesma essência, todos eles, ó, todos esses três aqui, ó, na glória, é envolvido por essa mesma essência espiritual, ó. Jesus disse, eu e o Pai estamos no mesmo Espírito. E Pronto. eu e o Pai somos um. Somos um, aqui. Eles estão no mesmo Espírito. Então ele está falando sobre isso daí, né? Ok, mas quando sai aqui, pessoa. Mas aqui dentro dessa atmosfera espiritual aqui, ó, Deus. Só que a essência espiritual que envolve o Pai, envolve o Filho, envolve o Espírito. A glória que o Pai tem é a mesma glória que o Filho e que o Espírito tem. Aí, mas o Espírito Santo, por sua vez, no Antigo Testamento, ele se manifestava em forma de quê? Qual era? Já não é se manifestar, aqui já é. Quê? O Espírito Santo. Ah, o Espírito Santo. Porque o Filho, ele tinha a forma de se manifestar, se revelar. Mas já o Espírito Santo, você não vê a revelação do Espírito, você vê uma simbologia do Espírito, que é diferente de manifestação. O que é símbolo é você usar algo, ok? É algo que se coloca no lugar do outro ou que representa. Você veja, aqui é uma representação, enquanto Cristo não, era o próprio Cristo. O próprio Cristo em forma de anjo, ou seja, Ele está em espírito, então você não pode ver, né? Então ele apareceu que está em forma de algo. Né? O Cristo. espírito da morte. Cristo. Não, Não, esse de Deus. isso aí, meu Deus. Não, eu falo do espírito da morte. Pronto, ó, vamos lá. Cristo, olha, Cristo, ele se manifestava. Olha, Cristo, ele se manifestava. Cristo, ele se revelava. Agora aqui, não, você compreende as ações, não o Espírito, ok? Você compreende as ações do Espírito Santo por meio dos símbolos e figuras. Enquanto Cristo não. Cristo, ele tomava forma. O Espírito Santo, ele não tomava forma de... Mas é porque depois que Jesus ressuscitou e subiu aos céus, viriam os sinais, né? Aí era a chegada do Espírito Santo. Aí a chegada do Espírito Sim, Santo, cara. que é símbolo, né? Porque antes ele revelava no velho como pessoa. Agora ele nos revela como Espírito, né? E o Espírito revela como sinais, porque que é, você disse aí, que é os símbolos, né? Que é as tochas de fogo. Em todo o Antigo Testamento, ó, em todo o Antigo Testamento. Mas ele veio em forma, ele falou assim, que ele desceu como em forma de pomba sobre. Mas você só vai ver isso. Mas Em só forma. Ele tomou forma. Foi exclusivo. Ele tomou forma. Somente ali. Somente ali. Mas nos símbolos, ele não tomava forma. Por quê? Porque os símbolos, Não, mas aí em língua de fogo, ele também tomou forma de fogo. Porque língua é como se fosse labareda, né? Tipo uma língua de fogo. Ela é uma labareda. Né? Como língua, ele como pomba. Então é símbolo. É em forma de pomba também. Não, mas ele em forma de pomba, ele não era uma pomba. Ele era em forma. Mas a Gata disse uma coisa interessante. Uma coisa é ser, outra coisa é como. Exatamente. Como é uma coisa parecida, semelhante, mas não a coisa exata, real. Quando os homens também viam Jesus, eles achavam que como era como um anjo. Então, no entanto, que eles pensavam que era como se fosse, né? Mas era uma manifestação. Sim, mas porque Jesus, porque no Antigo Testamento, irmão Gata, você não vai ver a palavra Jesus.
Você não vê a palavra Jesus. Porque não tem nascido. Porque, exatamente, você só conhece o nosso Cristo como Jesus por causa da encarnação. Entendeu? É a mesma coisa que os profetas tinham. O profeta estava com eu e você, antes de conhecer Jesus. Outra manifestação também do Espírito Santo, que vinha como forma, era como uma nuvem que vinha, ou como aquela fumaça que enchia o templo, também era manifestação do Espírito Santo, presença de Deus. Presença, então o Espírito ali, né? Porque a presença de Deus, essa também vinha em forma de que as pessoas, em forma de que visual para que os olhos pudessem ver, como forma de fumaça no templo, tanto quanto Salomão, né, fez a inauguração do templo. Ele veio também como em forma de bomba sobre Jesus e como labareda de fogo, como línguas de fogo sobre os discípulos também foi, mas isso foi coisa que os olhos humanos viram. As pessoas que estavam lá presentes conseguiram ver, tanto como os anjos o anjo que apareceu diante de Josué, eles viram de olho aberto, assim, né? Eles viram Hoje a gente vê a manifestação da Espírito na cura, Exatamente. Quando ele fala conosco, ele usa alguém para falar conosco. Exato. Essas No Antigo manifestações do Espírito. Testamento, o Espírito Santo ele vinha na mesma, porque Ele vinha. ele falava, em várias partes do Antigo Testamento falava, e o Espírito de Deus descia sobre a pessoa e depois ia embora, porque não permanecia. Mas aí então, nessa descida, aí a pessoa não via, aí ela viu os sinais. Os sinais do Espírito Santo, aí vem tanto os dons, quanto a cura, quanto o falar em línguas, mas agora ele descer, isso aí eu estou falando, essa também manifestação do Espírito Santo, de forma visual, que é uma outra diferente de tipo assim, de manifestação de cura, de língua, de visão, de dons, né? Tá falando assim, a única vez de ele operando, né? Dele operando, e o alguém Espírito Santo viu ele operando. em forma de... Mas a aparição dele também em forma do Espírito Santo, ele também apareceu em forma visual e em forma de ele curando, eles também são formas do Espírito Santo. Por exemplo, assim como Jesus também apareceu, né? hoje nós só vemos No Antigo Testamento. Hoje a gente vê, como é que nós vemos o Espírito Santo? Como é que você sabe que o Espírito Santo está aqui? Como é que você sabe, por exemplo, que o Espírito Santo está na vida de um pregador que está pregando? Como é que você sabe que o Espírito Santo está no meio da igreja? Há duas maneiras de você entender isso. A primeira maneira que você tem de entender e de perceber e de até visualizar o Espírito Santo está operando é quando você vê os sinais. Sem os sinais você não tem como perceber que o Espírito Santo está agindo. É por isso que existe o símbolo, mas não é que o Espírito Santo tomou forma, por exemplo, da água. Não, a água é um símbolo do Espírito. O fogo é um símbolo do Espírito. O óleo, quando muita gente a gente fala, fulano de tal, a pastora Clodelúcia, hoje está no óleo. Veja a linguagem figurada. Hein? Isso quer dizer o quê? Que ela está cheia do Espírito. Não, mas eu estou falando assim, separando então, são manifestação e de simbologia. Porque a pomba, até então, ela não tinha nenhuma referência ao Espírito. Ela apareceu o Espírito em forma de pomba. Eles viram o Espírito Santo descendo. E também como língua de fogo, eles viram o Espírito Santo como língua de fogo. Agora presta atenção. Ali, quando fala de ver, não foi eles viram. João viu. João viu. Tá vendo? Por quê? Porque naquela época havia muitos cristos que se apresentavam. Quando o livro de Atos, da descida do Pentecostes, não, mas lá já é outra coisa. Foram vistos. Mas não foi vista bomba, foi visto línguas repartidas como que de fogo. Língua de fogo é... O que é uma língua de fogo? É uma labareda de fogo. Sim. Não línguas de palavra. Aí as línguas de fogo apareceram no céu, tipo como tocha de fogo. E aí, quando eles viram as tochas de fogo, assim como viram a pomba sobre Jesus, aí foram repartidas, porque lá quando fala língua de fogo, você pegar o calendário, o dicionário para ver, aquela língua não é a língua de falar, essa língua de fogo é uma língua de chama de fogo. E aí depois se manifestou com língua, e o pessoal foi batizado com línguas de fala, que aí já é outro tipo de língua. Sim,
Mas presta atenção, o que nós estamos falando é do símbolo. Eu estou entendendo o que você está querendo dizer. O de essa foi visto, É. não é simbólico. Sim. Essa foi, Sim, não, ali já deixou de ser símbolo. Exatamente. Entendeu? É, Agora, é. já a pomba, por exemplo, aquela visão foi dada só para João. Por quê? Que era uma forma de João saber quem era o Cristo. Olha, vai vir um aqui, João, aquele a quem tu vê descer em forma corpórea, sobre ele, o Espírito Santo, esse é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo, ou seja, esse é o Cristo. Então, essa era a visão. Muitos iam na fila quando João não via nada. De repente ele vê alguém ali diferenciado, porque quando ele olha para a fila, ele olha alguém lá no meio e vê, olha para o céu, ele vê uma pomba descendo e pousando sobre ele. O Espírito Então ali ele desceu entendeu. em forma de pomba. Em forma. É. E também o fogo que era sobre a sarça foi só Moisés que viu na sarça que ardia. Mas o que era diferente daquele fogo? O fogo ardia, ou seja, existia um fogo lá. Mesma coisa que se você vê esse plástico aí pegando fogo, ele está queimando, mas não está. Não consome, não destrói. Ele fica perfeito e pegando fogo e perfeito. Mas não se consome. Não se consome. Assim também era a sarça, que era uma árvore. E é por isso que é interessante. Por quê? Então ele foi visto. Né? A simbologia é uma forma de você ver as ações por meio dessas características aqui. Quer ver? Ó? Por exemplo, falta 5 minutinhos para nós acabar. Ó, qual é o primeiro símbolo do Espírito Santo? Então vamos de símbolo, não de tipo. Tipologia é uma coisa, símbolo é outra coisa. Vamos lá. Qual o primeiro símbolo do Espírito Santo? Pronto, tá vendo? Água. Pronto. Aí agora você entende. O que a água faz? Limpo. Qual é a utilidade da água? Purifica. Purifica. Mata a sede. Ok? Aí vamos lá. Mas se eu chegar aqui e só falar, não, a água é um símbolo do Espírito Santo. Ok. Por quê? Porque a água limpa. Mas como é que eu vou provar? A água purifica, mas se eu não te der algo que você olha para a palavra e veja com seus próprios olhos. Sai da rocha. A rocha, que é Cristo é rocha. Sim, Cristo é E rocha. a água é o Espírito. Sim. Rios de água vindo de fluirão de dentro de fora. Então, pela dentro da palavra da Bíblia existe vários. Então, a água, ela mata a sede. Sim ou não? Ela mata a sede. Aí quando você olha, Isaías 44. E o verso 3, não nem a semana passada, vai não dizer o quê? Que derramarei água sobre a terra seca, sobre o sedento. E o meu espírito sobre a terra seca. Você está vendo que coisa interessante? O Espírito Santo como água. Como água. Aí você vê. Em 1 Coríntios 12, 13, vai nos dizer assim, e nós fomos batizados no seu Espírito, foi dado no ABP de um só Espírito, ou seja, o Espírito Santo como bebida. O Espírito Santo como bebida. É por isso que Cristo, quando se encontra com a mulher samaritana, ele diz, mulher, se tu souber o dom de Deus, e quem fala contigo, era tu que me pediria água. E eu te daria a água viva. Por quê? Porque essa água viva se fará em você uma fonte. Está se referindo ao Espírito Santo. E essa fonte, ela não vai jorrar para o mundo, não, ela vai jorrar para a vida eterna. É a água, o Espírito Santo como água. Aí você vê também, como fogo, olha, como fogo, tá vendo? Como fogo. E como fogo, o fogo faz o quê? O fogo amolece, o fogo consome, purifica, o fogo endurece, o fogo também ilumina, o fogo também limpa e o fogo queima. Agora veja. Em Apocalipse 4:5, tem referência para isso. Em Apocalipse 4:5, mas o tempo já não permite. Apocalipse 4:5. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Olha que coisa tremenda. Olha o fogo do Espírito, tá vendo? E em Levítico também
Em Levítico 6,13 diz o quê? Lâmpada, esse é o fogo que ilumina, né? Que é como lâmpada. Sim, não, com o fogo também ilumina, serve para iluminar. Mas o fogo também queima. O fogo queima. E o Espírito Santo, como fogo, o que é que ele faz? Ele queima o pecado da igreja, que está no meio do povo. Hã? Ele também ilumina aqueles que estão em trevas, ele ilumina aqueles que estão sem visão. Hã? Mas ele limpa também aqueles que estão sujos. Ele queima o incenso e sobe o cheiro. E ele mata a sede daquele que tem ele mata a sede daquele que tem sede e que deseja a água do Espírito. Ele vem e ele mata, ou seja, sacia a sua sede. Mas aí também tem outra coisa. Levítico 6,13 diz assim: e o fogo arderá continuamente sobre o altar. E não. Só que no texto original não diz assim, e não deve ser apagado. Por quê? Porque pode ser apagado. Hoje você pode olhar para um altar e dizer: ei, o Espírito Santo não está ali. Por quê? Porque você não vê fogo. Mas o fogo não é o fogo que se apaga por si só. São nós que apagamos o fogo. Mas se você mandar lenha todo dia, colocar lenha sobre o altar, tenho certeza, sempre vai haver fogo. E por que muitas vezes não tem fogo? Sabe por quê? Porque não tem lenha. Lenha verde dificilmente pega fogo. Mas se tiver lenha, aí junto diz, pregador fulano de tal, tá frio. Não é que tá frio. É porque ele não está ali como madeira. Ele está ali como aquela lenha verde molhada que não pega fogo de maneira nenhuma. A pessoa está pregando uma revelação extraordinária e eles estão assim olhando. Por quê? Porque não é lenha, não está ali sequinho como uma lenha. Mas se tiver lenha, tem fogo. E a lenha, ei, olha, é mediante a palavra. É mediante a palavra. E é isso que falta em nós, para nós finalizarmos agora. Que eu não posso deixar também de trazer essa aplicação. É isso que falta em nós. É o fogo. É você todo dia, como fogueiro, colocar lenha na sua vida espiritual. Quanto mais você coloca lenha na sua vida espiritual, mais o Espírito Santo acende o fogo em você. Aí quando ele acende o fogo em você, ainda que todo mundo esteja frio, mas você tem que estar quente. Você é o obreiro, você tem a obrigação sempre estar quente. Sempre, sempre, sempre. Seja o pregador que for, seja pastor, missionária, presbítero, missionárias, ela tem a obrigação de sempre estar queimando. Porque se você não queimar, quem está lá embaixo também não vai se queimar. Por quê? Porque você não tem fogo. E alguém diz, o fogo vem dali, sim. Agora você sabia, varão? Quem é que traz a lenha para o culto? É isso, Você sabe quem traz a lenha? A Bíblia vai nos dizer em Josué que os gibeonitas enganou ele. Colocaram roupa velha, pão roto e foi até lá. O que foi que ele disse? Ei, maldito serás. Tu não faltará quem carregue lenha. Para onde? Para o templo. Então, você tem que entender. Você tem que entender o seguinte: a lenha vai vir. Tem lenha. Não, varão, você é responsável. Você é responsável. Porque Jesus também entendeu? Jesus pregou para incrédulo, mas não deixou de ter milagre. Por quê? Porque Jesus é líder. E líder tem que ter responsabilidade. Exato. Seja presbítero, qualquer um tem a responsabilidade. E a responsabilidade é essa. Quem é que traz a lenha? Quem é que traz a lenha? As lenhas, quem trazia a lenha para o templo era os gibeonitas que traziam. Os gibeonitas? Trazia a lenha para o templo. Porque trazia a lenha para o templo. Mas não foi eles que enganaram Josué. Mas então não entendi. Os gibeonitas que traziam. Que traziam a lenha. Que traziam a lenha. Porque eles se tornaram escravos porque eles entraram no meio do povo. Sim, no meio do povo. E no caso do dia de hoje? E no caso do dia de hoje? A lenha vem. Todo domingo tem lenha. Eu acho que todos nós temos que trazer a lenha. Da lenha. Que vem com o coração. Tem que vir. Sim, mas todo... A lenha é o povo. É o povo. É o fogo. É isso que eu quero dizer. Nós somos a lenha, mas nós temos que vir preparar. Tem como dizer, tem que ser uma lenha seca. Seca. Porque a lenha verde é o mistério. A lenha
é o povo. É. Nós somos o fogo. O fogo. Então é nós que queimamos É, a o lenha. fogo tem que ter em você, rapaz. Sim, a É. gente, olha só, a igreja, eu vejo assim, né, nessa visão que a gente está falando aqui, igual a pessoa que está pregando ali, ela tem que ser uma brasa viva no altar. Aí a igreja também, porque assim, dependendo do tipo de pessoa que você tiver, uma igreja, como Jesus também chegou em cidade, que ninguém acreditava, a gente diz que nenhum milagre aconteceu. Nenhum milagre aconteceu. Jesus pregava e eles não queriam. Ele falou, por causa da pequena fé, eles não Mas tinham deixa eu fé. falar uma coisa que vocês não entenderam no mistério. Então, Quando os gibeonitas vieram, que eles trouxeram a lei, aí entrou aqueles do meio que enganavam, no nosso meio também vai ter aquelas pessoas que vão vir só para atrapalhar o culto. Exatamente. Então, a gente, lá, nós como povo, como os que Deus, porque quanto mais é dado, mais é cobrado. E todo dia o Senhor falava assim, que tenha fogo no meu altar. Tem que ter fogo no Então altar. tinha que queimar. Então, quando nós estamos lá, que nós temos a visão, que nós estamos cheios de fogo, nós queimamos o fogo, nós queimamos a lenha que traz, e ali o que fala? Vocês vão jogar o fogo vai ser queimado. E aquele que veio enganado, ele acaba sendo queimado e destruído. E uma pequena fagulha pode incendiar toda uma floresta. Observe, não está dizendo que a floresta é seca. A floresta é verde, folha é verde. Mas é labareda. A obrigação de quem está no altar, quanto mais é dado, mais é cobrado. Mas é cobrado. a obrigação de a pessoa está pronta para ser usada ali, e a obrigação do governo. Agora, aí a igreja vai vendo. Aí, se o Espírito Santo vai convencer do pecado, se ele vai operar, ele vai depender do coração da igreja. Porque aí, muitas vezes, o que acontece? Vamos lá, às vezes a pessoa chega, ela ora, jejua, consagra, lê a Bíblia, se prepara muito tempo, um mês, 2 meses, tal, aí ela prepara, fala, agora eu vou pregar, e Deus vai, aí chega lá, a igreja está no gelo, a pessoa prega, e não vê, não acontece nada, aí ele frustra, fala, eu não vou orar mais. Mas só que aqui é que está o segredo. Para quem prega. Isso aqui é para quem prega, para quem vai pregar. O segredo. A gente lança semente. Não. A terra tem bom, tem ruim, tem Olha, o maior segredo de quem prega, o problema é esse. Por quê? Você não tem a responsabilidade e nem o dever, tá entendendo? De fazer com que as pessoas acreditem. O Espírito Santo. Agora, se o Espírito Santo, como fogo, se tiver em você, ainda que as pessoas olhem para você e não queiram aceitar aquilo, eles vão acabar, tá entendendo? Porque o Espírito Santo, ele vai, através da sua vida, vai incendiar aquele fogo, ele vai passar para a congregação e as pessoas vão ver em você que há fogo. Pedro e João subiu ali, aquele homem não tinha nenhuma fé. Mas ele falou assim, ele estava ali perdido, ele falou assim, olhe para mim. Aí quando ele olhou, a fé deles, de levantar aquele homem, então é nós que fazemos. E o problema do pregador também é a vaidade. No caso, eu falo do milagre, sim, tudo. mas da salvação, por quê? Porque o que acontece? Jesus pregou na cidade dos grandes e falou assim, Jesus contou a parábola, ele convidou muitos para vir no casamento e cada um deu uma desculpa. Aí Jesus falou, vai lá e chama o aleijado, o mendigo, e chama todos. Mas todos têm que estar com a veste preparada. E veio um monte de gente que não seria convidado, mas muitos foram convidados de honra e não aceitaram. Para a salvação, sim. A salvação. Pra salvação, porque, sim. pra mim, assim, o maior milagre da pregação é o evangelho ser pregado, também a construção, a edificação das pessoas que já são crentes, mas a salvação, para mim, o principal objetivo da pregação é alcançar o perdido. E o mais problema dos pregadores chama-se vaidade. Por quê? Por que muitas vezes o Espírito Santo não age? Você quer saber a resposta simples e clara? E sem medo de não errar. Por causa da vaidade. Por que você prega? Por que você quer pregar no domingo e não quer pregar numa quarta? Você já parou para pensar? Chame alguém para pregar na quarta. No metrô, lá no Não, agora, não, eu estou falando no sentido espiritual agora. Presta atenção. Chame alguém para pregar na quarta. Não posso. Eu chego tarde. Agora chega e fala assim: pregue no domingo. Meu amigo, até minha bisavó, ela quer pregar no domingo. Agora, sabe por quê? Pregar no domingo? Porque a intenção do pregador não está na salvação, não está o amor à palavra. Está entendendo? A
a intenção dele está no status, na vaidade. Eu vou pregar no domingo, as pessoas vão me ver pregar, eu vou colocar no Facebook, eu vou colocar no Instagram e todo mundo vai me ver, vou ter like, vou ter compartilhamento. Se sua intenção está aqui, o Espírito Santo não age. Agora, se a sua, olha, para finalizar, mas se a sua intenção está nas pessoas que vai te ouvir, em respeito às pessoas que vão te ouvir, o Espírito Santo, ele age. Por quê? O seu coração está lá, o seu coração não está Mas mais. Paulo fala assim, ó, uns vão pregar por interesse em uma coisa, outros por outra coisa. Ele falou assim, mas o negócio é o seguinte, o que importa é que o nome de Deus seja anunciado. Aquele que está pregando por interesse, Deus já sabe. Foi o mesmo caso que Jesus falou, aquele ali já recebeu o galardão dele. Sim. Porque o galardão de quem prega na humildade, que ele não está esperando o status, esse daí que vai galardoar ele é Deus. Mas eu estou dando exemplo. Dando Eu exemplo. até que não, tá falando de Jesus, porque ele quer aparecer, tá depois na internet. Deixa, pô, tá falando de Jesus. Não, mas você está levando para o lado natural. Eu estou te falando no sentido espiritual. O sentido espiritual é esse. O natural é esse que você está falando, mas o espiritual é qual é a intenção, a minha intenção de pregar. Qual é a minha intenção de ensinar? Se a minha intenção de ensinar aqui é para ver uma igreja fortalecida e ver uma igreja edificada na palavra, Deus será glorificado. Está entendendo? E ainda que o homem não me reconheça, eu não vou me preocupar, porque a minha intenção não é receber aplauso seu, é receber recompensa de Deus. Mas se a minha intenção é ser aplaudido, na primeira vez que a pessoa me criticar, eu vou dizer, eu não quero mais. Por quê? Porque eu não fui aplaudido. E esse é o segredo do pregador. O pregador não tem que pregar por isso. Isso, não. E é no sentido espiritual. Ninguém está vendo a intenção da pastora pregando na sexta-feira. Ninguém sabe. Mas Deus viu. E dependendo da intenção que ela teve, Deus já vai dar a recompensa dela no último dia. E pode também não receber nada, se a intenção dela foi simplesmente aplauso ou as coisas daqui de baixo. Entendeu como é que é? Mas nós...